Pois bem, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito triste, que não me deixa feliz, mas que me deixa realmente triste falar sobre isso, mas que é um assunto que é importante a gente falar, porque muitas pessoas já podem ter passado por esse tipo de situação, com desfecho bem menos trágico e grave, como se teve nesse caso que eu vou trazer aqui para vocês, mas também que ninguém está livre de passar por esses tipos de problema. Então é importante que a gente saiba e a gente converse sobre esses tipos de casos, porque a gente precisa saber do que a legislação ela traz, do que é que a gente deve fazer nesses tipos de situações. Então, dessa forma, me pediram para fazer uma análise jurídica sobre o que aconteceu e sobre esses fatos que aconteceram, e eu vou trazer esse caso aqui para vocês, que é o de uma garotinha de apenas 3 anos de idade, que sofreu um AVC hemorrágico, e que, infelizmente, ela não foi socorrida e chegou a óbito. O caso foi o seguinte: ela sofreu esse AVC, os pais a levaram rapidamente para a UPA mais próxima. Chegando na UPA, a médica realizou todos os procedimentos necessários e que se encaixavam no quadro que ela estava passando, mas informou também aos pais que somente aqueles procedimentos não seriam suficientes e que essa criança precisaria ser redirecionada para ser atendida no hospital. Então, os pais a informaram que a criança possuía um plano de saúde, o plano de saúde Smile. Então, essa médica redirecionou a criança para ser atendida no Hospital João Paulo II. Chegando nesse hospital, os pais foram surpreendidos de que a criança não poderia ser atendida, em virtude de que o plano falou que não arcaria com as despesas do atendimento, em virtude de que a criança ela não preenchia o requisito de carência, segundo eles, que é de 6 meses, que era no caso de 6 meses, né? Mas que a garotinha somente estava credenciada no plano há 5 meses e alguns dias. Então, por conta disso, houveram filmagens também no local dos pais demonstrando a indignação com essa omissão de socorro, e a gente pode observar que a criança esperou um bom tempo e não foi atendida no hospital. A gente ainda não sabe a versão do hospital nem do plano de saúde, pelo menos eu não tive ciência do que foi dito a respeito do que aconteceu pelo hospital e pelo plano, mas que realmente a gente precisa saber que a justiça precisa ser feita, todos os casos devem ser analisados da forma mais prudente possível, para que ninguém seja prejudicado injustamente. Então, dessa forma aqui, eu já gostaria de externar meus sentimentos à família, também de parabenizar a médica que prestou seus serviços de forma exemplar, a médica da UPA, que também, além de ter encaminhado a criança para o Hospital João Paulo II, quando soube que a criança não seria atendida, a médica a encaminhou para o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, e que a criança foi atendida lá, mas que infelizmente, em virtude da demora no atendimento, ela chegou a óbito, né? Então, já parabenizo aqui a médica da UPA, por conta da sua presteza, do seu cuidado com a vida. E também eu quero desde já afirmar aqui que eu não quero me contrapor a nenhuma classe, porque os médicos, a classe médica desempenha um papel fundamental na sociedade, um papel muito bonito, que é o de resguardar a vida. Mas que quando esses casos acontecem, infelizmente, quando esses casos acontecem, a gente tem que se respaldar juridicamente, porque a legislação ela traz previsões para que essas coisas não fiquem impunes e que isso não volte a acontecer, que esses tipos de punições sirvam como exemplo para que os profissionais sigam cumprindo o seu papel, que é, acima de tudo, resguardar a vida das pessoas. Então, a partir daí, a gente deve começar a nossa análise jurídica, trazendo a legislação pertinente e específica para o caso, que nesse caso a gente vai ter que utilizar aqui tanto o Código de Ética Médica, como também trazer aspectos penais e civis sobre tudo isso que aconteceu. Trazendo uma análise aqui do Código de Ética Médica, a gente deve perceber que no seu capítulo 5, que
que trata da relação com pacientes e familiares, tem escrito claramente o seguinte: é vedado ao médico. Aí a gente vai para o artigo 33. Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em caso de urgência ou emergência. Então, a partir daí, a gente deve observar que a criança estava acometida de um AVC hemorrágico, então seu quadro era extremamente urgente, ela precisaria ser atendida rapidamente para que não fosse agravado e que sua vida fosse preservada, né? Que o atendimento deveria ser feito com presteza o mais rápido possível. Então a gente há que observar que houve uma afronta contra o Código de Ética Médica, caso algum médico tenha ficado sabendo dessa situação e não tomou nenhum tipo de atitude para poder socorrer a criança que estava passando por esse quadro clínico grave, né, que é do AVC hemorrágico. A partir daí também a gente deve fazer uma análise no Código Penal, porque essa ação de omissão de socorro, ela constitui crime tipificado no artigo 135 do Código Penal, que ele deixa muito claro que quem deixa de prestar assistência a criança ou qualquer outra pessoa, idoso, que precise de cuidados à saúde e que, enfim, está passando por esse perigo iminente de morte. Então, ele prevê isso e essas pessoas que incorrem nessa omissão de socorro poderão ter penas decretadas de detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses ou multa. E essa pena também ela pode ser até triplicada caso essa omissão de socorro resulte em morte. Então a gente vê claramente a tipificação dessa conduta de omitir socorro para quem precise. E a partir daí também a gente deve fazer uma análise do Código Civil, que traz aí as perspectivas de indenização para essas famílias. A gente sabe que a vida de ninguém pode ser comparada com um valor econômico, que a vida de ninguém pode ser estimada a algum tipo de preço, algum valor pecuniário. Mas que o Código Civil traz essas previsões para que o sofrimento e a dor da perda desse ente querido, desse familiar, dessa filha, né, desses pais, possa ser pelo menos minimizada e que o hospital ou o plano de saúde ou quem tenha dado causa a essa omissão de socorro, para que essas pessoas sejam punidas e que não venham cometer outros atos dessa mesma maneira. Então a gente vem aqui no artigo 186, que trata a tipificação e a ilicitude desse ato de omitir socorro e causar dano a outra. Então a gente vê de uma forma bem clara que diz assim no artigo o seguinte: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudencia violar direito e causar dano a outrem, mesmo que exclusivamente moral. A gente vê que tiveram até vídeos dos pais indignados com a falta de respeito, se eu posso dizer assim, na recepção, que não quiseram socorrer sua filha. Além da indenização moral, os pais da criança estavam ali desesperados por um atendimento. A gente vê que teve a morte da criança. Então, o Código Civil ele prevê a tipificidade e a ilicitude dessas ações omissivas. E a gente vai aqui para o artigo 927, que traz a obrigatoriedade para que essas pessoas que sofreram esses tipos de dano, no caso os familiares, sejam ressarcidos, que as pessoas que deram causa a esses danos são obrigadas a indenizar os familiares que estão tendo que conviver com essa dor, com essa perda, com esse sentimento triste que é o de perder alguém, né? Inclusive e principalmente uma filha, né? E ainda analisando aqui o Código Civil, se a gente for para o artigo 948, a gente pode perceber que, além dessas reparações e indenizações, o Código Civil traz uma previsão muito clara a respeito de que, se acontecer a morte de alguém, que no caso de morte, a indenização ainda consistirá, no artigo 948, inciso 1 e 2. Inciso 1, no pagamento das despesas com tratamento da vítima, o seu funeral e o luto da família. E a gente vai para o inciso 2, que trata também sobre uma estimativa de vida do tempo que aquela pessoa iria viver. Como no caso é uma criança, estima-se que a vida que ela teria pela frente seria longa. Então deve-se fazer uma análise, uma estimativa de quanto tempo essa criança poderia viver,
para que a indenização seja fixada num valor justo, também levando em consideração as capacidades econômicas de quem deu causa a essa omissão de socorro que resultou em morte. No caso, o hospital, as pessoas e o plano de saúde que se negou a prestar esse atendimento de urgência para a criança. A gente pode observar também na jurisprudência, as jurisprudências são decisões de tribunais que se direcionam no sentido de que sempre fixam indenizações para essas famílias que sofreram esses tipos de perda, né? E também a gente deve observar a Lei 9.656, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A gente deve observar isso porque o plano de saúde afirmou que a carência era de 6 meses. Era de 6 meses, mas ele não observou o artigo 12, inciso 5º dessa lei, que trata sobre os planos de saúde, e que diz claramente, na linha C desse inciso 5º do artigo 12, que o prazo máximo é de 24 horas para a cobertura nos casos de urgência e emergência. Então, a gente, a partir daí, observa que o plano errou feio no que diz respeito aos casos de urgência, porque essa criança ela estava sofrendo de um AVC hemorrágico, precisaria ser atendida urgentemente, e a carência para esses casos de urgência é somente de 24 horas, de um dia somente. Então, se ela tivesse se vinculado um dia antes, ela teria direito a ser atendida e deveria ter suas despesas custeadas por esse plano. Ela deveria estar acobertada, o que não foi feito. Então, a gente vê uma clara afronta desse dispositivo legal que o plano de saúde não observou e que, infelizmente, resultou na morte da criança. Esse é realmente um fato muito triste. Outra coisa que a gente deve analisar ainda é que eu assisti o vídeo dos pais no hospital e eles começaram indignados, totalmente indignados com a desmoralização moral que estavam sofrendo ali diante de todas as situações que estavam passando. Eles começaram, no ato de desespero, filmar para poder, sei lá, fazer algum tipo de pressão para que a filha deles fosse atendida, mas que não funcionou. Vemos também que alguns funcionários disseram que ele não poderia filmar, mas infelizmente talvez esse fosse o único meio de comprovar que ninguém estava querendo atender sua filha. Então a gente vê aí uma discussão, a gente pode observar que há um debate jurídico sobre o tema, porque esse poderia ser o único meio de prova para que ele pudesse comprovar que ele estava nesse tipo de situação, passando por esse vexame moral. Até porque ele provavelmente estaria sendo filmado pelas câmeras do hospital. Então, é um debate jurídico que se tem nesse âmbito, mas que, infelizmente, ele precisou fazer isso para que ele tivesse pelo menos a chance de ver sua filha atendida e que nesse momento ela não estivesse morta, caso isso tivesse acontecido. Então, é um assunto muito triste. Infelizmente, eu venho falar aqui com a dor no coração. Eu já externo os meus sentimentos aos familiares, aos pais, a todos que estão sofrendo com a perda dessa criança. E também peço para que vocês compartilhem esse vídeo para o maior número de pessoas, porque as pessoas precisam ficar sabendo dos seus direitos para que não passem por esses tipos de situações, que as pessoas saibam da legislação e saibam agir nesses tipos de casos. Então, enviem para os seus amigos e familiares. Um abraço para vocês e até a próxima.